Boa noite, pessoal. Quanto tempo? Meu nome é Gisele Carvalho. No segundo vídeo sobre a segunda porta que Neemias restaurou. A porta do peixe. Para falar da porta do peixe, toda vez que nós vemos peixe na Bíblia, traz um significado único de multiplicação. Mas não somente de fé. Porque para cada ocasião aonde o peixe foi mencionado, precisava de alguém com fé. Para dar continuidade, eu vou ler o versículo de Neemias, capítulo 3, verso 3, onde fala da porta do peixe. Não repara se eu ficar olhando para baixo, é porque eu estou lendo a palavra, eu não tenho a história gravada na minha mente, por isso eu me remeto à leitura, tá bom? Então, vamos lá. Neemias 3, verso 3. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hassená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Olha que interessante. Eles colocaram os ferrolhos no lugar certo. O que mais nós aprendemos na igreja com o apóstolo é que existe a forma certa para fazer as coisas. Existe um momento certo, um momento oportuno, e nesse momento nós vimos que Neemias, ele encontrou a ocasião certa para estar restaurando a porta do peixe. Nós precisamos acionar a nossa fé inteligente. E o que é a nossa fé inteligente? É trazer à memória todas as vezes que Jesus, ele fez um milagre na nossa vida. Nós precisamos crer que Jesus, ele é o galardoador daqueles que o buscam. E sem fé é impossível agradar a Deus. A porta do peixe foi restaurada porque anteriormente a porta da autoridade espiritual foi restaurada. A autoridade daquela cidade, após ser restaurada, eles encontraram um refúgio. Toda aquela população. Antes eles estavam sem referência, mas agora eles tinham uma referência. A autoridade foi restabelecida. E logo em seguida a sua fé também. Por que a fé? Quando nós vemos Jesus falando de peixe na Bíblia, ou então alguma referência, nós vemos um milagre da fé sendo acionado. Pedro, quando ele foi até o peixe buscar uma pérola, ele precisou de ter fé para ir buscar aquela pérola. Porque Jesus precisava pagar os impostos juntamente com Pedro. Então Jesus falou, vai lá, Pedro, em tal lugar, ou seja, no lugar certo. Pesca esse peixe, e através desse peixe você vai abrir a boca dele e vai tirar uma pérola. Então ele precisou fazer isso. E quando ele fez aquilo, ele teve a fé ativada. Em outro momento que nós vemos os peixes, outra história de peixe, foi quando Jesus fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. A fé daquela população toda que estava com Jesus foi restaurada. Outra vez que nós vemos peixe também foi quando os discípulos não haviam pescado nada a noite inteira. E Jesus virou para eles e falou, lança de novo as suas redes. Lança naquele lugar. E através daquela palavra, eles obedeceram. E pela fé, eles tiveram o barco transbordando de peixes. Ou seja, mais uma vez a fé foi restabelecida. Mas nós precisamos ter uma fé inteligente. Eu já falei isso anteriormente. Por que nós temos que ficar toda hora, sendo lembrados de quem é Deus na nossa vida? Será que já não está na hora de nós programarmos a nossa mente
e lembrarmos das promessas que ele já fez e daquilo que ele já tem feito desde o início da nossa convenção. E para você que ainda não conhece a Cristo, ele tem um milagre para você e uma história diferente para sua vida. E através desse princípio de história diferente, você vai levar para o resto da vida e vai reconhecer que existe um Deus que transforma a maldição em bênção. E foi o que ele fez na história de Neemias. Ele transformou um trajeto sem esperança para a esperança. Ele começou a mudar, ele usou pessoas para transformar toda uma ocasião de tristeza, de abandono, de incerteza, para a esperança. A palavra de Deus fala em Hebreus. Tem um livro completo falando sobre os heróis da fé, onde eles foram conectados à fé de Deus. Somente Deus tem a palavra para você, na hora certa, no momento certo. Se você ouvir isso continuamente, não estranhe, porque apenas pela repetição é que vem a excelência. Deus quer restaurar a porta do peixe na sua vida. Que a sua fé, neste momento, ela seja acendida e conectada. E que você não esqueça que aquele que começou é fiel para completar. Ainda que você esteja vivendo um momento de incerteza, Ele está vendo você. E Ele vai trazer a resposta no tempo oportuno, no momento certo para a sua vida. Eu deixo aqui mais essa palavra de resgate da fé. E que você creia que essa sua fé conectada no Senhor, no processo de busca pela palavra, de busca pelo Senhor, leitura da palavra, oração e jejum. Leitura da palavra, oração e jejum. Continuamente, você vai entrar num ciclo de milagres, porque a sua fé, ela já vai estar ativada. Isso é o que eu desejo para você nessa noite. Que o Senhor te abençoe e até a próxima